Agora são 10h18, tributaristas da Bahia e de outros estados se reúnem hoje e amanhã em Salvador para discutir os problemas tributários e econômicos que afetam diretamente os contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, no caso empresas, não é? O 4º Congresso Brasileiro de Direito Tributário foi aberto agora há pouco no Hotel Pestana. Um dos palestrantes é o professor, mestre e doutorando em Direito Tributário, o advogado Marcelo Salomão, que conversa agora com a gente aqui no CBN Salvador. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Jefferson. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Senhor Marcelo, a carga tributária brasileira, a gente sabe, é uma das maiores que se tem notícia. Há quem diga que claramente não é das mais justas, mas ao mesmo tempo a gente não vê, por exemplo, no Congresso Nacional, alguma proposta de redução dessa carga ou de valorização dos pequenos empresários no que se diz respeito à carga tributária. Qual a opinião do senhor sobre o atual sistema tributário brasileiro? O sistema tributário brasileiro realmente ele gera uma carga absurda com um retorno praticamente inexistente. Eu diria que a culpa não é da Constituição. Eu sempre escuto essa linha de ponderações de que precisaria mudar a nossa Constituição. Nossa Constituição é muito boa. O problema, e é isso que nós vamos debater hoje no 5º Congresso aqui brasileiro de Tributário de Salvador, é exatamente o desrespeito das normas infraconstitucionais, ou seja, das normas abaixo da Constituição, com relação às ordens constitucionais. Talvez esse seja o grande problema do direito tributário no Brasil. A Constituição é boa, é considerada, aliás, entre as 5 melhores do mundo. O problema realmente é a falta de respeito do Congresso Nacional, das Assembleias e das câmaras municipais em matéria tributária. Qual seria o modelo ideal de sistema tributário? Um modelo onde a maior parte da tributação, Jefferson, recaísse sobre o patrimônio e não sobre a cadeia produtiva. A cadeia produtiva gera empregos, além da própria arrecadação de tributo, é o que faz o país andar para frente. Nos países desenvolvidos, a grande carga tributária recai sobre o patrimônio de pessoas, patrimônio de empresas. E aqui no Brasil, infelizmente, a maior carga está sobre o faturamento das empresas, sobre a venda de mercadorias, o que é realmente está na contramão dos países desenvolvidos. Por que isso acontece aqui no Brasil, na opinião do senhor? Falta de consciência do Poder Legislativo, talvez um pouco mais de independência do Poder Judiciário para aplicar a Constituição. Nós dependemos muito da força e da independência do Poder Judiciário para fazer valer a Constituição. Então, movimentos como esse desse Congresso, aonde trazem efetivamente grandes professores para debatermos isso em conjunto, são as formas de provocarmos. Tomara que todos esses eventos gerem efetivamente manifestações inclusive ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, de que dessa forma realmente o Brasil, apesar do grande momento econômico do país, pode ser que pelo lado tributário o Brasil deixe de crescer tudo que poderia crescer nesse momento. O senhor está falando aí de falta de interesse do Legislativo, talvez também falta de uma maior independência do Judiciário. Agora, a gente ouve falar em reforma tributária já há muito tempo, né? Há muito tempo, e ela na prática acaba não acontecendo. Quer dizer, por que é tão complicado reduzir os impostos aqui no Brasil? Esse lado é pergunta extraordinária, Jefferson, porque veja, nós não precisamos mexer na Constituição para reduzir tributo. Então, por exemplo, o município pode efetivamente cobrar um IPTU menor. Ele não depende de mudança na Constituição. Os estados podem cobrar um IPVA menor. Né? Então, por exemplo, há uma grande briga entre os estados. Olha, o estado X abaixou o IPVA, agora as pessoas desse meu estado estão dizendo que tem residência lá para pagar o IPVA como se fosse daquele estado. Quer dizer, em vez dessa briga entre os estados, bastava que todos os estados abaixassem a alíquota do IPVA. Em todos, olha, um exemplo, Jefferson, o Japão, que passa por tantas calamidades, que passou por guerra, sempre que passa por uma catástrofe, o Japão se reconstrói com extrema rapidez. Em termos tributários, o primeiro passo que o Japão sempre deu foi o seguinte: abaixar as alíquotas ou até isentar os tributos nesses momentos. Porque com isso, se você abaixa a alíquota, você aumenta o campo das pessoas que vão contribuir. Então, aquelas pessoas que não pagam porque não conseguem, porque não têm condições, além de toda a complicação do tributário, passariam a recolher.
Então, um sistema simplificado com alíquotas menores independe de alteração da Constituição, é só questão de vontade política mesmo. E acaba acontecendo, uma vez que não se chega, né, a esse consenso, digamos assim, acaba provocando uma guerra fiscal, não é, entre os estados. Exatamente, tendo como vítima o contribuinte, tendo como vítima o cidadão. Os estados efetivamente praticam alíquotas menores do que os outros. Quando praticam isso, efetivamente, aumentam a sua arrecadação, o que confirma o que nós falamos agora há pouco, mas, infelizmente, eles fazem isso contrariando normas constitucionais. E o pior, a briga é entre eles, mas o que nós não podemos, e o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, não pode deixar acontecer, é que quem saia ferido ou até morto dessa guerra entre os estados seja o contribuinte, seja o cidadão brasileiro. Quem é que paga mais impostos hoje, seu Marcelo? São as empresas ou o consumidor em geral? Olha, as empresas, pelo formato da tributação no Brasil, têm como repassar a carga tributária aos consumidores finais. Acaba sobrando para o consumidor, então, né? Acaba sobrando. Por isso, aliás, o tema da minha palestra é exatamente uma dessas questões. Se as empresas podem se creditar de ICMS de tudo que compram ou só daquilo que diz respeito ao seu produto. Quanto mais se restringe essa possibilidade de creditamento das empresas, pior fica para o consumidor final. A ideia é que, efetivamente, não se esteja preocupado com o aumento da carga tributária, e sim com o aumento da arrecadação. E o aumento da arrecadação se dá quando se diminui a alíquota, quando se respeita efetivamente a possibilidade, a capacidade contributiva de todos, que é o inverso do que o Brasil tem feito. Eu estou vendo aqui, o senhor participa hoje do Congresso Brasileiro de Direito Tributário, é uma palestra às 2h50 da tarde sobre o creditamento do ICMS, diferença conceitual entre produto intermediário e bens destinados ao uso e consumo. O senhor pode antecipar para a gente qual vai ser a principal mensagem da sua palestra hoje aqui em Salvador? Claro, com muito prazer, Jefferson. É de que realmente o Poder Judiciário repense a sua jurisprudência. O princípio da não cumulatividade, que é esse que visa, no fim das contas, que chegue menos carga de ICMS e de IPI aos contribuintes, ele não pode ser restrito. As restrições a ele são dadas pela Constituição e só se aplicam em casos de isenção e não incidência. Então, portanto, tudo que um empresário comprar que tenha ICMS tem que lhe dar direito de crédito, para que ele possa abater no momento da sua venda e com isso não repassar a carga tributária para frente. Não cumulatividade quer evitar o tal do efeito cascata, ou seja, que não vão se acumulando, a carga tributária não vá se acumulando durante o ciclo produtivo. Portanto, desrespeitar a não cumulatividade, como vem sendo feito, ou restringir a não cumulatividade, implica em aumento para cada um de nós que consome a cesta básica, que consome produtos para o dia a dia, tanto da empresa como da vida privada. Então, atinge sim diretamente a população, a gente percebe que os empresários entendem cada vez mais direito tributário, mas é muito importante também uma conscientização da população, e por isso realmente que merece todos os elogios o professor Oscar Mendonça pela realização de mais esse congresso aqui em Salvador. Para a gente encerrar, senhor Marcelo, o senhor particularmente é otimista em relação a uma possível mudança nesse sistema tributário brasileiro, ou os prognósticos não são tão favoráveis assim? Olha, se nós olharmos o passado, Jefferson, os prognósticos não são bons, não. Toda vez que alteram a Constituição, eles pioram, diminuem garantias dos cidadãos ou aumentam a carga tributária. Mas, como efetivamente, inclusive, sou descendente de família baiana, eu sou assim, positivista, tenho esperança assim, e continuo acreditando, tanto que eventos como esse me deixam muito motivado. Eu acredito que as novas gerações, as gerações atuais, e contando com as lições dos nossos professores aí antigos, poderemos mudar. A questão está na hora de ter atitude. Não basta mais ficar discutindo, precisamos de atitude. Tá certo. Seu Marcelo, muito obrigado pela gentileza, um bom dia para o senhor. Um prazer, Jefferson, obrigado a você. Um dos palestrantes do 4º Congresso Brasileiro de Direito Tributário, o professor, mestre e doutorando em Direito Tributário, advogado Marcelo Salomão, conversando conosco aqui no CBN Salvador.